Ok. Eu acho que a gente já está... Apareceu lá em cima, Facebook. Exato. Deixa eu só fazer essa última... Ok. 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 Ida, você está me ouvindo bem? Super. Super bem. Ok. Deixe-me ver como é que está a situação aqui do telefone. E vamos adiante. Ok. Uma pequena introdução. Olá, pessoal. Eu sou o Felipe Silva, do grupo Vôlei de Primeira. Estamos dando continuidade às diretas, às lives que o grupo se propôs a organizar. E hoje, a nossa convidada é a ex-jogadora da Seleção Brasileira, Ida Álvares. Foi uma super jogadora, uma jogadora que participou de 3 Olimpíadas, ganhou de tudo e mais um pouco a nível de clubes e de seleção, jogou pelos mais tradicionais times do Brasil, desde os anos 80 até os anos 2000, entre a Lufkin em Sorocaba, a Sadia, o BCN Guarujá, Leite Moça, Uniban, Vasco da Gama, enfim. E pela seleção brasileira foi vice-campeã do mundo em 94, medalha de bronze nas Olimpíadas de Atlanta. E hoje ela vai responder às nossas perguntas. Ela não mora no meu país, mas mora bem pertinho de mim. Ela está em Portugal, mas atendeu muito gentilmente esse nosso pedido. Ida, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu espero que, enfim, você esteja bem. Como é que você está passando essa quarentena? Eu tô, bom, para quem não sabe, né, eu tô morando em Lisboa, tô em Cascais, na verdade. E vim para cá, eu tenho 10 meses que eu tô aqui. Estou super feliz de estar aqui. Eu vim eu e minha filha, e estou feliz de estar principalmente nesse momento aqui. Exato. Porque o Brasil está tudo muito confuso e, né, virou política e não cuidar das pessoas, né? É muito triste. É um pouco complicado, exato. Aqui em Portugal, nós estamos super bem, assim, governo, linguagem é igual para todo mundo, não tem gente falando outras coisas, então está funcionando super bem. E para mim não é uma quarentena, para mim é um retiro. Exato. Ana Margarida Vieira Álvares. O Ida vem de Margarida, eu imagino? Vem de Margarida. Ok. Ida, no início de sua carreira, você tinha algum ídolo assim no vôlei ou alguém, enfim, alguém na qual você se espelhava? Olha, eu comecei a jogar, minhas irmãs jogavam vôlei já no Paulistano. Então, desde pequenininha, eu via muito. Minhas irmãs eu tenho irmã que é 12 anos mais velha que eu, então ela jogava e eu ia com meu pai assistir os jogos, adorava. Então, eu via muito assim a seleção brasileira masculina, Ok. que quem treinava era o Paulo Russo na época e treinava no Paulistano. Então, eu via o Moreno, eu via o William, eu via o Badalhoca, e eu achava o máximo usar o uniforme do Brasil, a história de representar, né? E assim, nunca pensei, nossa, um dia eu vou ser, não, a coisa foi fluindo, né? Quando eu fiz 10, eu queria começar a jogar logo, não podia. Quando eu fiz 11 anos, não, só podia começar com 11, quando eu fiz 10 anos, eu convenci
minha irmã de me levar, e a técnica, ai, deixa eu ir, porque eu já jogava em casa, eu já brincava em casa, minha irmã voltava do treino, e eu falava, me ensina a fazer aquele aquecimento, me ensina a fazer aquilo. Então, eu já era 1000 por hora, e então o Sim, vôlei já estava na minha família, sim. na verdade. Ida, quase todo mundo sabe que além de central, você também jogou como oposta, né? Já como jogadora, já como uma jogadora mais consolidada, tu tens dois fundamentos do vôlei que tu achas que executava com muita maestria, com segurança. Quais são? Dois fundamentos, assim. Olha, eu acho que o bloqueio era meu forte, Assim. apesar da estatura, né? Eu tinha eu acho que eu tinha uma leitura muito legal do bloqueio. Ah, ok. Era uma coisa que eu gostava de me desafiar. E peraí que eu preciso fechar a porta da minha Sim, filha. não tem problema. Se bem que vocês não escutam, né? Bom, mas eu bloqueio, era uma coisa de estratégia. O bloqueio é muita estratégia, né? Muita leitura. E isso era uma coisa que eu gostava, me desafiava, entendeu? E o outro fundamento? Então, o outro fundamento, eu acho que, olha, modéstia à parte, eu fazia tudo na média. Eu acho que o bloqueio um pouco a mais, eu sacava bem, eu defendia razoável e passava razoável. E ataque, eu era muito rápida. Então, no ataque, eu também... Mas não acho que eu tenha, assim, alguma coisa muito... Para mim, o bloqueio. Eu acho que a leitura do bloqueio era uma coisa que destacava, assim. Ida, se você pudesse voltar no passado, né? Pudesse voltar no tempo, desculpe. Você jogaria de novo como central? Olha, se fosse no tempo de hoje, Sim. eu ia ser líbero. Exato. Não, mas assim, jogando no período que você jogou, anos 80, Eu seria central. sempre central. Eu adoraria ser levantadora, mas eu não acho que isso seria uma... Porque eu gosto de posição que você tem que usar muita estratégia do jogo, que tem que pensar, sabe? Eu gosto disso. Levantador é de uma grande responsabilidade. Ida, se você não tivesse sido jogadora de vôlei, teria sido? Olha, precisa ser esporte? O que você achar, o que você quiser. Olha, se eu não tivesse sido jogadora de vôlei, eu seria jogadora de vôlei. Ah, ok. Exato, ou uma esportiva? Eu faria algum esporte. Talvez ao invés de ir para a seleção brasileira, eu iria jogar nos Estados Unidos, fazer universidade, estudar lá e fazer uma outra carreira. Pronto. Okay. Isso eu acho que seria o ideal. Ok. Eu faria com a minha filha. Pronto. Ah, ok. Justo. E o vôlei te deu amigas do vôlei? Se sim, quem são? Mais uns 3 ou 4? Lógico. A Leila é uma pessoa que é bem próxima e que é uma querida. Ana Lúcia, Cláudia Trabucci, que são duas que são irmãs. A Ana Moser também é uma pessoa que eu falo mais, mas assim, é mais trabalho que a gente de vez em quando conversa. Alguma estrangeira nessa lista de amizade? A Denise que jogou no Rio. Essa é super. Tatiane Rodrigues, algumas assim. Mas na seleção era mais Leila e eu não sei te falar agora assim, mas eu fiz no geral todas assim, eu tenho uma relação boa, né? Fofão, que eu adoro, Fernanda, enfim, tantas pessoas. Alguma estrangeira nessa lista de amigas?
Olha, eu gosto muito da Mireia, mas a gente não tem mais contato. Eu joguei uma vez no Japão com a Menchova, que era jogadora russa, Ah, lá, que Tatiana, mora aí na Itália, a Tatiana, e mora até aí, né? Casou com o italiano. em Vicenza. Eu, de vez em quando, mando uma mensagem, nasceu o filho dela, eu acompanho, mas a Não, gente não fala mais assim. Talvez, se eu passear na Itália, eu procure, entendeu? Ida, assim, no período de clubes, né, nesses vários anos de clube que você jogou, 3 estrangeiras que você elencaria como as melhores com quem você jogou? Da minha época, Sim, ah, estrangeira. Mireia, né? Não, mas você jogou com Mireia no mesmo time? Eu falo no mesmo. Não. Que jogou no mesmo time? Sim, exato. Olha, para mim, a Ana Moser, para mim, era. Não, é estrangeira, não brasileira. Estrangeira. Então, eu falei Mireia, que eu tenha jogado? Exato, estrangeira com quem você jogou no mesmo time. Estrangeira com quem eu joguei. Eu joguei com a Tatiana Menchova, deixa eu pensar mais. Ah, ok. É muito boa. Joguei com ela no Japão, joguei na Itália. Na Sadia com ninguém. Na Sadia, a Cecília Tait. Cecília. E no Vasco, eu joguei com a. Passou até agora esses jogos. Nossa, ela jogava muito. E ela ela segurou a onda da gente lá no Vasco. A ponteira Esqueci o nome croata. dela. Natasha Osmogrovic. Natasha, ela é ótima, ótima. Adorava, fofa. E tem também no Uniban uma grandona, a Tati também, Tatiana também. Tatiana, que era ucraniana. Ucraniana. Ela e a Marcha. E ela jogou, ela que nós ganhamos e ela que segurou a onda lá. Ela foi super importante. Ida, dessas experiências que você teve no exterior, eu entendo, Japão e Itália, onde foi que você se adaptou melhor em relação ao estilo de jogo, ao dia a dia, enfim? Se bem que são realidades completamente diferentes. Assim, são realidades diferentes e momentos de vida diferentes, sabe? Sim. Eu adoro o Japão. Fui com a minha filha, fui com a minha, na época trabalhava comigo, então ela me ajudou. Na Itália, eu já foi outro momento, eu fiquei em Roma, né? Itália, eu fiquei em Roma, maravilhoso. Mais passeava do que jogava, enfim, era divertido, enfim, né? Então, são momentos diferentes. Eu adoro a Europa, adoro a Itália. Aproveitar para mandar um abraço para o professor Josenildo Carvalho, a Janina, que nos está acompanhando. O Jô está aí. Que legal. Um beijo, Josenildo. Pablo, Edson Barbosa, enfim. Ida, como foi, já indo um pouquinho mais adiante, como foi jogar aquela final de 2000 e 2001 contra o Flamengo com todos aqueles problemas de salários atrasados? Foi um momento muito difícil para a gente, né? Porque nós recebemos, todo mundo saiu, quem morava no Rio ainda se segurava, né? Mas eu saí de São Paulo. Eu saí de São Paulo e aí fui para o Rio. Sim. Então eu tinha aluguel, escola da minha filha, e aí eu recebi 3 meses, depois não recebi mais. Então foi desesperador. Mas essa gente já foi completada? Porque tem algumas jogadoras ainda que... Algumas receberam. Eu estou junto com a Fernanda numa ação, eu recebi uma parte e a gente ia começar a receber agora de novo a última parte e não recebemos. Também por causa desse coronavírus, tal, acho que também, mas eles, 2 meses antes do coronavírus, é que eles iam pagar e já não estavam pagando. Então, nem vou preocupar nisso, né?
Ida, já pulando mais para o lado da seleção brasileira, enfim, algumas curiosidades da seleção. Na sua opinião, qual era o segredo daquela seleção peruana que dominou a América do Sul e que era uma potência no vôlei nos anos 80? O que é que tinha de especial naquela época que o Brasil perdia tanto para elas? Uma é que o Mambo Park foi para lá e levou a escola asiática para lá, né? Não tenha dúvida. Exato. Isso foi fundamental para eles, né? E depois encontrou um material humano bom, né? Que era uma geração muito boa, a anterior, e depois, né, continuou. Aquela que o Brasil ganhou o Sul-Americano no Ibirapuera, que era a Silvia Montanari e tal, e depois ficou até a gente, né? Que depois entrou Gabriela Pérez, entrou mais algumas, mas ele pegou ali 2 gerações muito boas e foi uma escola e ele montou tudo aquilo, né? Então eu acho que é ele. Acho que foi ele e ter um material humano bom, né? Ter pessoas habilidosas. Ida, mas na verdade existia, é o que se fala, né? Mas existia realmente essa rivalidade em quadra com as peruanas? E se sim, quem tinha alguém aquela que provocava mais ou era Tinha como tinha, assim, tinha Denise, Denise Fajardo? Fajardo, a Gabriela era menos, a Natália também era meio tinhosa. A Málaga. Então, mas era uma coisa era normal, assim, não era. Uma Eu rivalidade. joguei até um sul-americano, né, Josenilton? Joguei um sul-americano. Minha primeira seleção brasileira foi o Josenildo, técnico. O José Carvalho. E a gente pegou. Eu nem joguei, eu era banco, era novinha, e a gente pegou essa geração do Peru e perdemos. Mas o Josenildo. Vou aproveitar e posso falar dele? Com certeza, aproveite o momento. É meu ídolo, meu mentor, me ajudou muito. Eu agradeço muito por ele ter passado na minha vida num momento de formação, né? Num processo de infanto para juvenil e adulto. Então, ele é um cara assim, incrível. Fiz os cursos dele todos na CBV também. Ele ainda fica pela CBV. E é um professor incrível, sabe muito de vôlei. Enfim. Sem falar que ele eu não sei se ele I love you, Josenildo. I love you. Eu não sei, na verdade, se ele é de Pernambuco, mas ele ainda mora em Pernambuco, ou morou em Pernambuco. Ele tem uma ligação muito forte com Pernambuco. Por isso que, enfim, nos identificamos bastante. Ida, já dando um pulinho para a questão da seleção, daquela seleção de 96, a de Atlanta 96. Para ti, daquele grupo, quem era mais séria? Ana Moser. Ana Moser. Mais séria? Sim. Sempre. Sim. A Ana é muito, muito durona, assim, né? Muito... A mais brincalhona? Acho que a Leila era mais brincalhona. A Virna também, às vezes. Mas, bom, eu não sei se você pode me dizer, se você vai conseguir dizer, mas a pergunta vou fazer do mesmo jeito. A mais desastrada, que caía, derrubava. Virna. Sério? A mais tímida, aquela mais reservada. A Fofão, né? A Fofão sempre foi mais quietinha, mais reservada, mas também, na hora que ela abre a boca, ela dá o tiro certo, sabe? Ida, com quem você dividia o quarto, geralmente? Olha, eu dividi o quarto com a Ana Moser sempre. Quase sempre. Porque a gente tinha uma sintonia. Eu acho assim, para você morar ou viver anos e anos, porque a gente vivia mais concentrado do que... Então, a Ana, a gente combinava, porque ela acordava um pouco mais cedo e ia tomar café. Quando ela saía do quarto, era a hora que eu levantava. Aí ela chegava e eu ia tomar café. Aí tem a história do banheiro, né? Então, ela usava o banheiro e aí combinava tudo. E aí, na hora de dormir, eu também não durmo com televisão ligada. E ela também não. Então,
E tinha uma coisa de respeito muito grande entre eu e ela, sabe? Que é muito legal, assim. Tipo, eu sentia que ela estava conversando com alguém no telefone que precisava um pouco mais de privacidade. Eu não saía do quarto, ela não precisava nem falar. E era o contrário também. Então assim, era muito legal. A gente ontem eu estive aqui com a ex-jogadora da seleção italiana, Simona Rinieri, né? Eu perguntei também a mesma coisa para ela. Ela falou: olha, eu não sei te dizer porque na verdade conosco acontecia o contrário. Cada competição dividíamos o quarto com pessoas diferentes, né? Porque ela dizia que a metodologia da Itália ajudava enfim, criar união da equipe, todas, mas são diferentes metodologias, enfim. E quem você considerava a craque do time? Aquela que, enfim, era show de bola jogar com ela. Olha, eu sei que todos eram muito bons. Eu vou falar, é uma geração que é muito injusto eu pegar e apontar uma. Sim. Eu acho que era uma equipe que tinha uma característica muito forte, eram personalidades fortes, e cada um tinha uma maneira de ser. Eu acho que o que levou ao sucesso dessa geração, e o Bernardo está nesse momento com a gente, era porque tinha um foco, tinha um ponto a chegar. Então, tinha o mesmo compromisso e o mesmo objetivo todo mundo. Então, era fácil, entendeu? As pessoas não precisavam ser grandes amigas, mas o compromisso do grupo era muito forte. Então, eu posso te falar, a Fernanda Venturini era incrível, a Ana Paula era incrível, a Ana Moza era incrível, a Ilma era incrível, todo mundo. A Márcia então, era Márcia Fu, todo mundo, cada um na sua característica. Então, eu acho injusto eu apontar uma pessoa. Eu acho que eram, inclusive, as 12, porque o time titular não ia ser tão forte se a reserva também não puxasse o time titular. Entendeu? Exato. Ida, já em 96, talvez alguns poucos saibam, mas Ida foi capa da Playboy, gente. Ida capa da Playboy. Como foi essa aproximação entre você e a revista? Eu vou contar Porque geralmente é uma revista que ele tem eles assim, eles gostam, não é que gostam, eles assim preferem, se posso dizer, mais modelos, né? Essa categoria de esportiva, eu nunca tinha ouvido falar. Não, na verdade, assim, a Playboy é óbvio que ela quer pessoas, não só modelo, mas pessoas que fazem esporte, que têm sucesso, que vão vender. Eles querem vender, ponto, né? Como era um ano olímpico, óbvio que eles iam atrás de algum atleta olímpico, como foi atrás da Hortência, como foi atrás do arremesso de dardo, né? E aí eu vou contar essa história para vocês. A gente viajava com a seleção em vários torneios e no ônibus sempre aparecia uma brincadeira assim: aí, Ana Paula, então quer dizer que a Playboy te chamou para posar nua? E ela: imagina, de jeito nenhum, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer isso. Então é a Leila falava: imagina, ninguém me chamou e não sei o quê. E eu pensava assim: puxa, se me chamasse, eu faria. Com esse dinheiro todo, lógico que eu ia fazer. Imagina se eu ia deixar esse número. E aí ficou essa história, tinha essas brincadeiras, e eu falava: se me chamasse, eu faria. E a gente brincava com isso, né? Um dia eu fui numa folga de seleção, eu fui passar um final de semana num hotel, no Transamérica, na Bahia, e conheci um casal, e o cara falou: nossa, você é tão bonita, tal, não sei o quê, a Playboy nunca te chamou? Eu falei: não, a Playboy nunca me chamou também, se chamasse eu faria. Ele falou assim: e se eu arrumar para você, você faz? Eu falei: lógico que eu faço, pode arrumar.
E aí passou um mês, me ligaram da Playboy. Só que como eu acho que ele tipo, soltou para alguém, Ok. eles fizeram um preço muito baixo. E eu falei, não, eu não vou sair na Playboy por... Né? O que eu queria, na verdade, é o seguinte, era um ano que eu ia parar, ia sair da seleção, era a minha última seleção, eu já estava com 31, 32 anos. Já ia, né, já era baixa, já estava difícil de ficar. Então, eu falei, bom, era uma maneira de marcar, isso seria muito bom para mim, né, como a primeira jogadora de vôlei a sair. E depois, era um momento que a gente estava vivendo na seleção, que um ano anterior eu tinha ficado sem clube e fui jogar no Japão. E em 94. Em 95, não tinha... muitos times terminaram, acho que foi 95 ou 96. Eu sei que muitos times terminaram e foi uma maneira que eu falei, bom, eu pelo menos me garanto com esse dinheiro. E eu também queria ter uma casa própria que eu não tinha ainda. Então, era uma grana então, eu falei, se for uma grana que der para eu comprar minha casinha, beleza. Se não, eu não quero. E aí, eu falei para eles, não, essa grana eu não vou comprar nada e eu não quero. E aí, aí desencanei. Passaram 3 meses, eles me procuraram de novo. Aí falou, olha, conseguimos mais uma grana, tal, não sei o que, parará, é isso. Aí eu falei, então eu topo. E aí fiz. E foi nesse sentido. Entendeu? Para agradecer aos membros, mandar um beijão para Rosa Garcia, a ex-levantadora peruana Rosa Garcia, que está mandando um beijo para você. Beijo. Rosa! Joguei com a Rosa também, craque de bola no BCN. Craque de bola, divertidíssima. Estou esperando por usted acá, Rosita. Por favor. Então... Rosa, vem aqui me visitar aqui em Portugal. Estou esperando você aqui. Exato. Ida, mas o fato de ter sido publicada a revista no mesmo ano das Olimpíadas, não causou nenhuma desavença com o Bernardinho? Então, aí também teve outra história. Quando eles falaram e eu acertei, eu falei, bom, não dá para sair antes, porque era também a minha última Olimpíada. E até então eu tinha passado por 3 gerações, e era um momento que era assim, ou eu ganhava medalha com essa geração, ou então tudo que eu fiz, eu não ia ganhar nada, eu queria levar alguma coisa, né? E a gente tinha muita chance. Então, eu pensei nisso e também sabia que o Bernardo não ia querer. Então, eu falei para eles, olha, eu topo, mas só pode sair depois da Olimpíada. Durante a Olimpíada, não. E foi isso, e ainda conversei com o Bernardo falou, não, se for durante a Olimpíada ou antes da Olimpíada, eu não quero. E outra coisa que ele falou era que não queria que tirasse assim, me dá uma folga para eu tirar fotografia. Ele falou, não, se vira, faz numa folga. Eu falei, não, eu já sabia disso também, então já tinha marcado. Aí perguntei para ele, quando é que vai ter uma folga? Nós fomos jogar na Suíça, e quando nós voltamos do torneio da Suíça, de Montreux, aí eu fui e fiz, ele deu 5 dias, foi nesses 5 dias que eu fiz as fotos. Okay. Mas foi bem tranquilo, ele falou, eu não tenho nada a ver com isso, se você acha que quer fazer, faz e tal. Eu falei, não, eu estou tranquila, Bernardo, eu só quero minha casa, tá tudo certo. Tá certo. Ida, mudando um pouquinho de assunto, mas sempre ficando no âmbito financeiro, como é que funcionava essa questão financeira com a CBV? No sentido, vocês eram pagas por torneios ou por temporada? Não, a CBV ela dava uma ajuda de custo para a gente. Okay. E uma ajuda de custo que não era muita coisa, não, era mais para despesa de tipo telefone, que a gente gastava muito em hotel. Na época a gente ficava concentrado em hotel, né? Sim, E era mais isso, mas era mais ajuda de custo. Quem bancava a gente mesmo eram os clubes, né? A CBV e a premiação tinha. Então, quer dizer que os prêmios individuais, por exemplo, quando existia, né, o Grand Prix,
que geralmente dava um Então, bom prêmio. Ali era dividido entre todas, o dinheiro ficava somente com quem... então, eu vou contar, também eu vou falar para vocês. Talvez ninguém tenha falado isso, mas eu não tenho o menor problema de falar. Mas quando a gente estava quando teve o Grand Prix com o Bernardo, quando nós fomos para a semifinal, eu acho, ele juntou o grupo e falou: olha, agora tem a premiação individual. Aquilo que ele conta que vai ter no masculino. Aí ele falou: olha, eu acho, o que vocês acham de dividir, ficar uma porcentagem, lógico, porque essa pessoa se destacou, mas ela não se destaca sozinha. Por exemplo, ninguém é melhor atacante se não tiver um passe, não tiver uma boa levantadora, né? O que vocês acham de dividir? Aí, na hora de levantar a mão, um monte de gente não concordou e ficou assim. Aí, quem ganhou lá o prêmio individual, ficou individual, e depois eu não sei como é que é. Mas ele propôs a mesma coisa que ele propôs no masculino, só que não foi aprovado, e pronto, foi isso. Coisas do esporte. Ida, já voltando... Amadurecimento, isso. Amadurecimento. Talvez Né? espírito de time, enfim, não sei. Ida, já falando nessa questão, porque eu acho que se falar de vôlei feminino brasileiro e não falar de Cuba, enfim, é como você ir ao Brasil e não conhecer o Rio de Janeiro, por exemplo. Então, então assim, tinha alguma cubana em especial com quem você se dava melhor ou era com todas, antes de acontecer toda aquela confusão? Tinha alguma cubana? Com todas, assim. Eu me dava muito bem com a Mireia, porque como eu joguei em Los Angeles e já jogava, foi nessa época que a Mireia também, quando eu surgi na seleção feminina, a Mireia também começou a surgir na seleção cubana. Em 84? Então a gente veio... Los Angeles 84? Isso. Então nós aparecemos juntas, assim. Ela tem, acho que a minha idade, ela é 65, eu acho. Ok. Não tenho certeza. Então, a Mireia é a pessoa que eu tenho mais assim intimidade, que eu falo mais, mas eu falo com todas, eu não tenho esse problema, não. Ida, e era confuso jogar contra aquele sistema de jogo de Cuba, o 4-2, porque, na verdade, era o único sistema que jogava dessa maneira no mundo. Você jogava com toda e qualquer outra equipe, era 5-1, só Cuba jogava com duas levantadoras atacantes. Isso confundia enfim, deixavam vocês confundidas? Não, porque não era uma escola que trabalhasse muito assim, uma chutada na ponta. Tinha Mireia, né? Era meia bola para trás, meia bola ali, e tempo, quase não tinha uma chutada, não tinha... Não acho que não tinha ataque do fundo. Exato. Poucos. Depois, no final, que passou uma ou outra que começou a atacar do fundo, a Mireia atacava de fundo. Então, não era uma escola que fosse esse o problema de não chegar no bloqueio e tal. Agora, é óbvio que era difícil, porque era o tempo inteiro 3 atacantes e fortes, né? E saltavam muito. Então, lógico que jogar o tempo inteiro 4-2 com 2 levantadoras que eram boas as duas. Então era mais difícil, lógico. Quem atacava melhor das levantadoras? A Costa, porque naquela Olimpíada de 96, era Costa e a Raíssa Alfarriel. Mas isso. Tinha também a Lília Esquerdo. A Esquerdo, na minha época era Esquerdo e a Costa. E a Costa, né? As duas eram boas, né? Muito boas. Olha, o time inteiro de Cuba era bom. Não vai fazer eu lembrar, porque, olha... Não. Ida, eu vou citar algumas situações aqui de jogo contra as cubanas. E gostaria que você nos dissesse qual era a indicação que Bernardinho dava para vocês. Por exemplo, o clássico time de Cuba, imagine, Costa, Raíssa Alfarriel, centrais Torre Carvajal e as ponteiras Mireia e Bel. Por exemplo, quando vocês jogavam contra esse time, em quem vocês sacavam? Ou tinha uma posição?
Quem era, por exemplo, a pessoa mais fraca na recepção? Enfim, quem é que você... Eu lembro que a gente sacava nas ponteiras para poder tirar um pouco, né? Seja Bel e seja... Eu procurava sacar normalmente mais curto para não ter um cruzamento ali, porque elas não eram muito habilidosas nessa coisa do passe, então já matava uma, e aí não ia ser jogo rápido, ia ser uma bola mais alta. Mas você sabe que o Bernardo deixava um pouco livre isso, ele não era uma coisa, não era, não sei, eu acho que essa geração, eu pelo menos, sinceramente, sempre gostei de raciocinar onde eu ia sacar. Lógico, se o técnico falasse, olha, saca aqui ou saca ali, ou fazia a pré-eleição, né, combinado, fulana passa mal, não sei o que, era isso que a gente fazia, mas eu gostava assim, eu sempre fui uma jogadora que eu gostava de tentar, tipo, por exemplo, era uma coisa que eu pensava, se eu sacasse curto e tinha um cruzamento da China e a outra ia bater uma meia bola no meio, se eu sacasse ali na posição 2, curto, eu ia atrapalhar. Exato. Né? Então, ou ia ser mais lento, ia jogar, ou então ela, se fosse aqui, ela podia inverter na ponta, jogar na ponta, sei lá. Mas eu sempre pensei como estratégia o que eu posso fazer para facilitar, entendeu? Okay. Porque às vezes não é um ponto direto, às vezes é você sacar num lugar para que a jogada saia no outro, para que o bloqueio já vá para lá, entendeu? E quando a Mireia entrava na rede, o que é que o Bernardinho dizia para tentar parar a Mireia? Não, a história é o seguinte da Mireia. Se ela virar, virou. O importante é a gente pegar as outras. Uma. Então, lógico, tempo de bloqueio, sentir. Ela batia aquela bola mais fechada, né? A diagonal fechada. Ela pula muito, mas ela batia para baixo. Então, se amortecesse, já estava bom para a gente sair no contra-ataque. Então, era isso, assim, não tinha. E outra, e a Mireia virou, é a Mireia. Entendeu? É verdade. Você não pode jogar pensando em uma, você tem que. Quando for nela, ela virou. Quer dizer, naquela época tinha vantagem também, né? Hoje em dia já não está muito para isso. Mas... Já é bem diferente. E o que é que o Bernardinho dizia quando alguma indicação técnica para tentar fugir do bloqueio da Carvajal, por exemplo, que era um bloqueio temível? Sim. Ele dava alguma indicação? Não, ele sempre deixou meio na mão da Fernanda, assim. Ele só fala quando ele achava, olha, puxa aqui, faz ali. Não sei, eu acho que, na verdade, fazer a jogada para um lado, soltar para o outro, entendeu? A Fernanda era incrível, e às vezes a gente também foi falar, Fê, me puxa para cá e manda lá na ponta, vou berrar para a menina vir comigo, sabe? Sim. Então, não, assim, não era. O Bernardo deixava a Fernanda bem livre, assim. Eu nunca vi uma hora ou outra que ele falava, olha, dá uma forçadinha aqui, mais na ponta, põe para Ana, não sei o quê. Ida, você concorda com o prêmio de melhor jogadora do século XX dado à cubana Regla Torres? Da Regla? Olha, ela era incrível mesmo, né? Mas era muito mais força física, assim, bloqueio, ataque. Não é uma jogadora. Eu acho que para ser ela recebeu esse prêmio? Ela recebeu esse prêmio? Ela recebeu nos anos 2000. Foi um prêmio dado pela Federação Internacional de Voleibol como a melhor jogadora de voleibol do século XX. Ela concorreu até com Fernanda também estava nesse bolo, né, como se diz. Estava ela, estava a chinesa Lang Ping, estava uma outra russa que agora... Então, eu não concordo, assim. Eu acho que para ser uma jogadora, melhor jogadora ela tem que ser
completa, né? Para mim tem que ser completa, não dá para ser alguém que bloqueava e atacava, entendeu? Sim. E você acha, por exemplo, que jogadoras com que, por exemplo, a Cecília Tait, né, a peruana, e a chinesa Lang Ping, se estivessem jogando hoje, conseguiriam fazer a diferença? Porque hoje o vôlei é muito bem assim. Conseguiriam. Eram feras. Eram feras. Conseguiriam. Sim. É um outro voleibol, né? Mas elas conseguiriam, sim, porque, sei lá, não sei te dizer, mas eu acho que sim. Elas são mais habilidosas, sabe? Assim, são mais. Elas eram tão boas que poderiam jogar fácil. Sei. Ida, você consegue assistir ainda os seus jogos do passado, como por exemplo aquela bendita semifinal de Atlanta 96, ou talvez outros? Se aparecer na televisão, tu consegues assistir? Eu assisto. Assim, eu assisto quando falam para mim, olha, vai ter tal, e eu estou sem fazer muita coisa, ou lembro, e eu vou ver. Sim. Mas não é uma coisa que eu vá assistir toda hora. Eu não fico assistindo a Superliga, por exemplo. Uma vez ou outra está passando o jogo, semifinal, né? Final, eu assisto, mas eu não assisto muito, e não é nem porque você tem raiva de maneira nenhuma, é porque eu tenho hoje tem outras prioridades. Minha vida está movida a outras prioridades. Sou avó, vou ver meu neto, minha filha, sei lá, eu. Né? Mas nesses anos de seleção, alguma situação engraçada ou constrangedora que você viu ou você mesmo vivenciou na própria pele, que você pode nos contar? Você sabe que hoje eu estava pensando nisso, né? Vou contar uma, mas as meninas vão lembrar. A gente estava jogando Mundial na Tchecoslováquia. Okay. Isso foi engraçado e foi constrangedor ao mesmo tempo. Se eu não me engano, era o jogo contra o Peru. Eu era banco, meu ombro estava muito ruim, e era o Jorjão técnico. O Jorjão, sim. E aí o Jorge chega, me coloca, eu entrei de saída, de oposta. Aí ele me coloca, eu lembro que eu bati assim, e eu estava voltando com o meu ombro. E eu, imagina, fiquei super nervosa, eu era novinha ali, devia ter o quê? 22 anos? Não tinha filho ainda, tinha 21, 20 anos, 20, 21. E aí eu fiquei nervosa, né? Assim, ele me colocou, e aí eu peguei, fiz um ataque no corredor, lindo, saí assim, para o saque, toda poderosa, assim, fui para o saque. E nessa época, meu braço ficou ruim porque ele estava fazendo Ana Lúcia, um monte de gente sacar viagem. Então, meu braço estourou de tanto sacar viagem nos treinos. E aí ele chegou para mim, quando eu fui para o saque, e falou assim, viagem. Eu fiz, E ele nem olhou mais para mim, eu não entendi, juro para você que eu não entendi o que ele me falou. Sim. Eu fui lá e saquei normal. Bom, continuou, o set estava no final do set, perdemos o set. Quando nós viremos de lado, ele veio para cima de mim, bravo, e falou, eu falei para você sacar viagem, você não sacou. Eu falei, não, Jorge, mas eu te disse, veio dar um esporro em mim. Sei. Bom, eu fiquei assim, passada, porque eu não tinha escutado isso, de verdade, senão teria dado. Se ele mandou, se eu errasse, o problema era dele, não era meu, ele mandou, eu era assim. E aí, eu peguei, e estava sendo televisionado esse jogo para o Brasil. Jesus. Aí eu fiquei meio passada, assim, né? A gente ali na volta, e aí ele não me escalou para começar o set. E aí eu virei assim, de costas, fui indo lá para a zona de aquecimento e fiz assim. Ai, tomar no cu. E aí apareceu no Brasil inteiro. Caramba! Né? E apareceu a minha boca falando isso.
E aí eu falei, não, e aí acabou o jogo, perdemos, foi um puta clima chato e tal. De repente, começa a me ligar do Brasil. Ida, você não sabe. Você mandou o Jorjão tomar, você não sei o quê, você não sei o quê. Eu falei, eu? Eu falei, puta merda, tô ferrada. E agora, o que eu faço? Aí eu falei, bom, não, eu falo assim, você mandou ele via Brasil inteiro, para o mundo inteiro, né? Exato. Eu falei, puta, eu tô ferrada, agora o Jorginho vai me matar. O Jorginho vai me matar. Olha, eu fiquei com aquilo, porque eu falava assim, bom, amanhã, quando ele me encontrar, acho que ele me esgana. Exato. Coisas do esporte. Aí, na verdade, foi emoção, sabe? Eu falei, vai tomar banho, né? E aí, mas não era nada disso, assim. Eu gostava do Jorjão, entendeu? O Foi o calor do marido jogo. da Mônica Rodrigues? E foi o calor do jogo, entendeu? Aí depois, no dia seguinte, de noite, eu falei, Jorge, eu mandei você tomar no cu. Ele falou, eu já sei. Eu falei, não, eu só vim te pedir desculpa. Ida, mas você se lembra do seu último jogo pela seleção brasileira? Quando foi e qual foi, mais ou menos? O último. Ida. Oi. Oi. Oi, que me ligaram. Depois da Olimpíada, eu fui para aquele torneio que vão os top 4, não é isso? Que vão aqueles 4 que vão para o Japão, que são os 4... A Copa dos Campeões? Copa dos Campeões. Aí foi meu último... O top 4. Top 4. Que é depois da Olimpíada, vão os 4 primeiros. Hoje não existe mais. Não existe, não sei. Não existe? Não. Foi aquele torneio. Ida, o que você acha dessa... Tá acabando, Faltam 7 perguntas. O que você acha dessa eterna discussão que criaram, enfim, para saber quem foi a melhor entre Fernanda Venturini e Fofão? Você sabe, né? Que sempre estão ali, enfim. O que você acha disso? Eu acho que é uma besteira, porque Você tem já pararam de jogar. Se o quê? Você tem a sua melhor? Eu acho que as duas na sua... Eu joguei mais com a Fernanda, seria injusto eu falar alguma coisa, porque eu joguei mais quando a Fernanda era titular. Eu joguei com a Fofão no clube. Eu não joguei na seleção com a Fofão. Agora, para mim, as duas, e cada um da sua maneira, entendeu? Acho que a Fernanda tem aquele jeito dela, assim, ela é meio secona, meio dura, vai lá, mas tinha uma mão incrível. A Fofão também tem uma mão boa, mas já é uma coisa de mãezona, vem aqui, sabe? Já é mais... E cada um com seu estilo. Para mim, não tem a melhor, as duas são incríveis, cada um do seu jeito, cada um aproveitou, né, seu momento da melhor maneira possível. Exato. E sorte nossa por termos tido duas imensas no vôlei a comandar nossa seleção. Ida, eu vou dizer alguns nomes para ti, ok? E aí você me diz a primeira coisa que vem na sua cabeça, entendeu? A primeira coisa. Quando eu falo do saudoso Inaldo Manta, a primeira coisa que vem na sua cabeça, o que é? Saudade, pena, muita pena. Porque ele ia ser se tivesse aqui, ele ia ser um trabalho incrível também. O Marco Aurélio Mota? Eu acho que ele se perdeu. Acho que, assim, uma pessoa super bacana, mas ele acabou se perdendo, né? E tá fora, tá lá no caminho dele. Ele agora é o técnico do Exacibat da Turquia. O Ari Barroso, desculpa. O Ari Rabelo. Não tenho nada a falar assim. Bernardinho. Ele, para mim, é o máximo. O máximo do máximo. Um grande mestre também. William Carvalho. Também. Super jogador, um cara batalhador, guerreiro e...
Ida, faltam só 5 perguntas. Eu vou agradecer às pessoas que nos estão acompanhando e avisar também que na quarta-feira estaremos aqui com a ex-jogadora da Seleção Brasileira, Ricarda, falando de vôlei, sua carreira e tantas cositas mais. Ida, certa vez, em uma entrevista, eu me lembro disso, a sua ex-companheira de seleção, a Virna Dias, que jogou vôlei de praia, né? Ela falou que se alguém quiser moleza, vai jogar na quadra, porque vôlei de praia é complicado, é um outro universo. A Virna tem razão? Total, total. Muito difícil jogar vôlei de praia. É assim, quem nasceu e quem foi muito cedo com vôlei de praia, eu acho que você leva um tempo e você tem gás para fazer esse processo. Você passar um longo período na quadra e depois ir para a praia, olha, é uma adaptação muito... complicado. E adaptação financeira, adaptação, olha, de tudo, psicológica, é um outro esporte, Ok. Desculpe. Com a exceção de Adriana Bea e Shelda, e Juliana e Larissa, que jogaram juntas por muitos anos, o que se vê é uma mudança contínua, não, entre as jogadoras ali do circuito brasileiro, das brasileiras. É realmente difícil encontrar a parceira ideal? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque na verdade, é um casamento. Porque você convive junto, joga junto, treina junto, existe a família de um, a família do outro, então você casa famílias também. E tem valores, e eu acho que é difícil. É difícil e é fácil. Se quiser ser simples, que a vida deve ser simples, Exato. É fácil. Se Exato. tiver que, isso e aquilo, entendeu? Então, por isso que é difícil achar. Achar características iguais, né? Okay. Pode dizer quem foi algumas das suas parceiras na praia? Olha, eu joguei com a Adriana Bento, que Sim. Quando eu comecei, eu comecei com a Kika. A Sabrina Bado. Isso. Eu comecei com a Kika, que era minha amigona. Olha, a gente também era um momento assim de relax. Olha, me diverti um monte com ela. A gente era parceiraça, mas eram as duas da quadra que nem eu falei com a Paula Pequeno, né? Que nem a Paula e a Mari que estão jogando. As duas tinham que separar e cada uma pegar uma jogadora já de praia, entendeu? Senão vai levar muito tempo. Mas eu joguei com a Kika, joguei com a Adriana Bento, que já jogava praia, que me ensinou bastante. A Adriana Bento jogou com Jerusa? Não. A Adriana Bento, acho que chegou a jogar com a Jerusa, mas muito pouco. A Adriana Bento jogou com a Lúcia Ertic. Sim, ok. Depois eu peguei a Jerusa e joguei com a Jerusa, que foi muito legal, mas eu tinha que ir para o Rio também, e aí é isso que eu te falo, tem que morar no Rio, arrumar casa para morar, você tem que gastar, você não tem patrocínio, foi difícil. Depois eu peguei a Jaque. A Jaque Silva? Eu joguei uma etapa com ela, e também fiquei no Rio, também foi tudo complicado, aí eu desisti. Ok. Aí desisti. Ida, no total, entre indoor e praia, quantos anos de carreira? Olha, eu comecei... foram 27 anos de carreira. Nossa, uma vida. Ida, vou fazer uma brincadeirazinha com você. Já que você tá... Uma brincadeira assim, né? Mais ou menos, porque você já foi técnica também. Eu lendo sobre você, eu descobri que você foi técnica, inclusive da seleção alagoana, porque eu sou pernambucano. Eu moro aqui na Itália, mas eu sou pernambucano. E também da sua filha. Não sei se... Ágata, exato. Então, o joguinho é esse. Você se imagine uma técnica de um novo projeto, ok? E aí você tem que convocar
a sua seleção, o time titular. Então, a condição é a seguinte: você tem que colocar 3 jogadoras dos anos 80 e 4 jogadoras dos anos 90. 4, eu entendo, incluindo a líbero. Quer dizer, 3 dos anos 80. Exato. E 4 dos anos 90. Exato. Eu colocaria dos anos 80. A levantadora, quem era? Jaque. Ok, dos anos 80, ok. As ponteiras? Ah, não, a levantadora? Pode ser. Não, que eu coloco, eu estou falando que levantadora daquela época era a Jaque, né? Ok. Então, já uma dos anos 80. Eu colocaria 4-2 com a Fernanda. E Fernanda, por incrível que pareça, jogou de atacante. Mentira. A Fernanda eu sei. atacava. A Fernanda é esperta. Difícil, a mão da metade Jaque, metade Fernanda, não dá para fazer isso. Não, mentira, eu não sei. Eu colocaria a Fernanda pelo bloqueio. Ok, a Fernanda, ok, uma dos anos 90. As ponteiras, quem seriam? As ponteiras, eu colocaria a Ana Moser. Ok, segunda dos anos 90. E a Isabel. Ok. As centrais? As centrais, eu colocaria Ana Paula. Ok. Colocaria Márcia Funa oposta. Ok. Agora tem que colocar uma dos anos 80. Uma central dos anos 80. Uma central dos anos 80. Eu colocaria Heloísa Roese. A esquerdinha era show de bola ela também. E a líbero? Já que vocês convocou 4 dos anos 90, uma dos anos 80 que poderia, enfim, jogar como... A Sandra, que Sandra... jogou no anos 90. Exato. Era muito boa de bola também. Ida, a sua atual ocupação, o que é que você está fazendo agora? Onde você está? Nos diga algo sobre a sua... Então, eu vim para cá, eu ia trabalhar com vôlei também. Para cá? Acabei para Portugal. Okay. Eu ia trabalhar no Porto, numa equipe, e acabei desistindo. Okay. Porque eu tenho família aqui, moro em Lisboa. Eu achei... Estou com a minha filha, o objetivo não era o voleibol, era mais a minha filha, a escola, tal. E eu achei melhor ficar perto da minha família, dos meus sobrinhos. E como eu estava jogando beach tênis, e eu sou fã de beach tênis, aí na Itália tem, aliás, eu estou louca para ir para a Itália para fazer uns treinamentos. À vontade. Uma imersão em capacitação de treinamento. Eu sei. E então eu vim desenvolver o beach tênis aqui. Eu quero, já estou inserida no grupo, estou esperando voltar poder liberar as praias aqui para a gente começar a jogar e eu conseguir montar um espaço onde eu possa ensinar as pessoas e desenvolver isso. Eu sou apaixonada hoje, meu esporte é beach tênis. É o beach tênis. Ok. A última pergunta, Ida. Como você definiria Ana Margarida Vieira Álvares? Vixe, Maria. Eu sou, hoje, eu vou te falar, porque a Ana Margarida Vieira Álvares ou qualquer outra pessoa, a gente muda muito, né? Desde os meus 15 anos para hoje, com 55, eu sou completamente diferente. Mas eu posso te falar da essência. Existe uma essência minha que ela é sagrada. E a minha essência é liberdade. Liberdade e amor. Eu tenho rodinha no pé, eu sou aventureira, eu gosto de viajar, eu gosto de desbravar, eu gosto
de inventar história, de buscar desafio, e é isso. Eu sou livre e sou, assim, gosto de conhecer coisas novas, é isso. Minha essência é essa. Agora, não dá para falar o que eu sou, porque a gente muda, né? Exato, exato. Mas exato. a minha essência é essa, é livre. Se pudesse falar, fala duas características dela: livre e viver com amor, sabe? Ok. De amor, para mim é Ida, meus caminhos. olha, foi um prazer enorme tê-la aqui, tê-la conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua paciência. E desculpe se eu fiz alguma pergunta um pouco mais, mas enfim, era o que tinha para hoje, como se diz, como se diz lá no Brasil. Olha, muito obrigado para você, um beijão. Obrigado, eu que agradeço. Aí nessa nova empreitada em Lisboa e enfim, sabendo que o beach vôlei é muito forte aqui na Itália, olha... Onde você mora? Eu moro em Turim, no norte da Itália. Em Turim? Eu acho que Turim tem beach tênis aí. Com certeza. Vou bater na sua porta aí, você pode guardar um quarto para mim. Eu já falei para você, as portas estão abertas. Eu vou aproveitar e falar mais uma vez que amanhã, desculpem. Na quarta-feira estará aqui comigo a queridíssima Ricarda Lima, aí jogadora da seleção brasileira. Ricarda. Beijo, Ida. Brigadão, viu? Tchau, um beijo para todos que estão aí. Vamos vencer essa pandemia aí. E tá tudo ótimo. Vamos embora. Tchau. Beijão. Tchau.